do Criador. Quero falar um pouco sobre o movimento Renovação Carismática Católica na Diocese de Bom Jesus da Lapa. O movimento da Renovação Carismática já existia em mais ou menos 4 paróquias, sem muita formação, sem formalizar em seminários, para melhor caminhar sobre o olhar do bispo, que era na época Dom Francisco Batistella. Em Santa Maria da Vitória, a RCC nasceu de fato no ano de 1998, quando participei algumas vezes na casa de uma senhora que veio de Pernambuco, a Iranete, de Antônio Veloso, assim chamava, e marcava encontro nas casas. Dona Lia Prado participava deste movimento, com muita fé. Após Iranete se mudar para Trindade, estado de Goiás, e Dona Lia, por ter conhecimento do movimento em Feira de Santana, ela começou a fazer as orações na sua casa toda semana e poucas pessoas participavam naquela época. Eu também participava. Vi que era algo assim muito bonito, muito carismático. Eu fui a Goiânia naquela época e participei do grupo de oração lá em Goiânia. Conversando com a irmã da coordenadora, ela falou muito comigo sobre seu Wilson, que era um pregador e coordenador de grupo de oração. Eu voltei para Santa Maria da Vitória, conversei com algumas pessoas, conversei com Dona Lia e começamos a organizar para trazer uma equipe para dar uma formação sobre a renovação carismática e uma formação em que a gente tivesse realmente na obediência para encontrar apoio do padre, que na época era Padre Amário, e o bispo era Dom Francisco. Conversamos, reunimos várias vezes, Padre Amário nos apoiou, fomos à diocese, pedi permissão também ao bispo, através de Padre Amário, e eles aceitaram que nós trouxéssemos a equipe para dar essa formação de encontro do Seminário 1. E tudo foi assim, acontecendo, por querer de Deus. E por zelo de Dom Francisco, ele tinha algumas resistências, mas também nos apoiava e nos orientava. Isso foi muito bom para a nossa caminhada, quando ele autorizou os seminários. Aí aconteceu, na primeira época, Seminário 1, Seminário 2, foi acontecendo no decorrer do ano, Seminário 3, Seminário 4, e as formações necessárias para prosseguir com o movimento, né? Escola Paulo, né? Fomos participando, as viagens para os encontros estaduais. E veio a necessidade de oficializar a renovação carismática na diocese através de documentos. Eu criei o documento com auxílio de um irmão da renovação carismática, que veio dar um encontro, o Charles, e sobre a ordem e apoio do bondoso bispo Dom Francisco, que com zelo acompanhou e apoiou, após entender que as pessoas que participavam do movimento também viviam em obediência necessária para o Espírito Santo agir, porque eu sempre falo que obedece não erra. E a gente sempre ensinei, sempre coloquei isso em ação,
na nossa caminhada. Temos que obedecer. Somos cristãos, batizados e precisamos obedecer às autoridades religiosas. E aí o Espírito Santo agia com poder e tudo era alegria. E por entender que era uma causa do céu, a gente se alegrava, até mesmo nas lágrimas. O querer era de todos que abraçavam o movimento, mas o agir sempre foi do Senhor Jesus, com o Espírito Santo que agia em nós. Como diz lá em Romanos, a palavra de Deus nos alegra, porque diz assim: outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós, com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. Está lá em Romanos 8, 26, 27. E a gente seguia muito a palavra, as orientações na palavra de Deus, que nos orientava na busca da confirmação da palavra. Oficializando assim o movimento, nós ficamos mais assim seguros para caminhar e seguir a ação de Deus em nós. O amor foi crescendo, a gente foi vendo assim pessoas que não participavam muito de nenhum movimento e já estava caminhando conosco. Lembro bem que o primeiro seminário de vida aconteceu nos dias 30, 31 e 1º de maio, que foi assim, muito lindo, foi muito bom. Foi assim uma ação divina. Contamos ali com 500 pessoas no seminário, no Salão Cristo Rei. E tudo foi agindo e foi acontecendo no agir de Deus. Vimos que necessitava de uma coordenação. Fui eleita coordenadora do movimento na paróquia em 1998 até 2005 e na coordenação diocesana de 2001 até 2008. O movimento foi se expandindo na diocese e eu sempre carrego no meu coração. O que nasce do Espírito Santo é do céu e permanece espalhando o fogo do céu para incendiar, para alegrar, para curar corações gelados, corações amargurados, corações sofridos. Para abrir o coração para o agir de Deus, foram acontecendo esses milagres e prodígios na vida de cada pessoa, assim como em minha vida. Hoje sou mais forte, sou mais entendida do conhecimento da minha religião, do meu batismo na igreja, do meu ser cristã, carregando a minha fé, levando a minha fé em ação, porque por menor que seja a nossa fé, nós precisamos agir, crer e confiar em Jesus Cristo. E assim, é um pouquinho da história da Renovação Carismática Católica da Diocese de Bom Jesus da Lapa. Quero aqui desejar a todos os meus irmãos e irmãs da Diocese, que tem muito tempo que não vejo, mas não esqueço, oro por todos, lembro muito assim dos encontros, das nossas formações,
onde todos procuravam se unir em oração. Que continuemos orando, cuidando do rebanho que Jesus Cristo nos confiou aqui na terra. São as ovelhas de Cristo que nós, como igreja, que abraçamos uma pastoral, um movimento, devemos cuidar daquelas pessoas que Jesus nos confia a zelar e cuidar, a manter o movimento da renovação carismática católica com zelo, com determinação e com o agir de Deus em nosso coração.